Olá, meu nome é Altamiro Flávio, sou dentista, especialista em prótese dentária, professor do curso de especialização da BO Goiás em dentística. Atuo em minha clínica privada e tenho 27 anos de pura paixão pela odontologia. Durante esses 27 anos de paixão pela odontologia, por vezes senti necessidade de desenvolver alguns produtos que pudessem me ser úteis no dia a dia, melhorando o resultado final dos meus trabalhos, bem como o meu conforto. Um desses produtos é o Next Comparador. Muitas são as cores de resinas compostas disponíveis no mercado. Quanto maior o conhecimento de determinado profissional sobre essas cores, maior será a sua chance de vencer os diversos desafios clínicos que aparecerão. Assim, o comparador de resinas funciona como um menu em que o dentista poderá escolher cores de dentina, esmalte ou de efeito para copiar esses mesmos efeitos dos dentes naturais ou mesmo criar esses efeitos para um sorriso. No programa comparador de resinas, temos diversos ícones. O primeiro é o ícone Visualizar, em que posso visualizar resinas dos diversos sistemas disponíveis no mercado. Ao clicar em Empresas, vejo quais as empresas participam do programa: 3M, FGM, Ereus, Ivoclar, Ultradent, Oraltec. Se quero conhecer uma resina específica da Ivoclar ou da Ultradent, devo clicar sobre a empresa. Aparecerão os sistemas disponíveis. Seleciono um deles, como Vitalessence. O próximo passo é selecionar cores de esmalte, dentina ou efeito e ainda em alguns cores body, cores de corpo. Se eu seleciono uma cor de efeito, por exemplo, vejo as diversas opções de cores de efeito desta empresa. Às vezes, o nome não corresponde perfeitamente à cor. Às vezes sim, como no caso da Trans Ice, que é uma resina transparente e o nome muito sugestivo. Mas qual é o aspecto exato dessa resina? Abaixando o cursor, posso ver que é uma resina vítrea, opalescente e que me permite a visualização de todos os fundos. Os fundos disponíveis em todas as amostras são o preto, significando absorção completa de luz, simulando o efeito da resina na incisal do dente sobre o fundo negro da boca, o branco, que é a máxima reflexão de luz, uma cor amarelada A2, semelhante ao A2, que tem 80% dos dentes, na dentição natural, e este mesmo preto, mas opacificado, para que pareça uma cor A2. Nesse último caso, foi usado o opacificador Monopaque 110 da Ivoclar Vivadent. A função deste risco negro é que o usuário possa visualizar o quanto há de transparência ou de opacidade em cada uma das amostras. Neste caso específico da Transice, a amostra é muito translúcida, porque eu consigo ver nitidamente toda a extensão deste risco negro. Todos os fundos são iguais, assim eu poderei ver as diversas amostras sobre um mesmo fundo, o comportamento de resinas diferentes sobre o mesmo fundo. Isso me permite não só conhecer, como no ícone Visualizar em que estamos, mas também comparar as resinas. Subindo o cursor, vou comparar com resinas que supostamente têm um efeito semelhante, como por exemplo a 3M, sistema Z350XT, cor de efeito, Clear Translucent, ou Ivoclar Vivadent. Tem os 4 sistemas disponíveis, assim eu já posso conhecer quais os sistemas que essa empresa oferece no mercado. E nas cores de efeito, seleciono a Trans 30, que é a mais translúcida desse sistema.
Observando as amostras, vejo que realmente são amostras semelhantes. No entanto, há mais vidro jateado nesta amostra CT do que na amostra Trans 30, que é ligeiramente mais amarelada. Cabe ao usuário decidir qual é a melhor para simular o efeito do dente que ele está restaurando ou mesmo criando. Posso adicionar mais amostras, como por exemplo, Ultradente, Vitalessence, cor de efeito. Clicando sobre as cores de efeito, vejo as diversas possibilidades que eu tenho, que são muitas nesse sistema. Vou voltar para a amostra inicial, Trans Ice, e vejo quanto a Trans Ice é mais translúcida que as outras. No entanto, se eu não quero ver mamelos muito evidentes, vou fazer uso da Trans 30. Caso eu queira uma translucidez, no entanto, com vidro jateado, eu vou fazer uso da CT. Assim vou aprendendo a usar os diversos sistemas. Para os usuários que ainda não conhecem muitos efeitos das resinas, foram selecionados grupos. Esses grupos, como por exemplo, Grupo Dentina Bleach. Várias resinas de diversos sistemas foram selecionados para que o profissional possa restaurar dentes muito clareados. Quais são as dentinas mais opacas? Este é o melhor sistema para mostrar para você sem que você tenha que fazer diversas amostras. Assim, posso comparar, por exemplo, uma Charisma Diamond com uma dentina WD da Z350 XT, com a Venus SBO Super Bright Opaque e ainda a Vitalessence Opaque White. Selecionei 4 resinas. Quando eu clico em atualizar, eu posso visualizar essas 4 resinas e noto que há diferenças entre elas. Como por exemplo, a Opaque White é mais clara e mais opaca que a SBO. No entanto, a SBO contém um pouco mais de amarelo, mesmo sendo uma resina para dentes clareados. De acordo com o grau de clareamento que o dente do meu paciente precisa, vou selecionar uma dessas resinas e verei qual é mais opaca. A dentina da 3M WD esconde completamente esse risco negro. Já a OB da Charisma Diamond deixa um pouco de translucidez em que eu posso perceber esse risco negro. O quarto ícone são os exemplos clínicos. Nesses exemplos clínicos, eu tenho vários casos em que eu posso selecionar para ver como que determinada resina funciona em condições reais clínicas, ou seja, aplicadas sobre um dente. Baixo o cursor e observo metade da boca original, metade da boca restaurada. Descendo mais o cursor, tenho a lista de resinas que foram usadas durante o procedimento e o mapa de cor para indicar onde exatamente esta resina que você quer conhecer foi usada. Deslocando o cursor, eu posso cobrir completamente a imagem com o depois ou voltar completamente com o antes, como era a imagem original. Caso eu não queira deslizar, é possível apenas clicar. Há outros casos disponíveis. Você pode, por exemplo, focar em apenas um dente, como era esse dente antes do procedimento e como ficou depois. Como que determinada resina se comportou é uma maneira bem didática
para aqueles que se dedicam ao ensino, para que o aluno possa visualizar o efeito da resina sobre a dentição. Brilho, efeito incisal, cores para o colo, cores para mamelos, fusos e diversos outros aspectos. Sempre seguidos do mapa de cor e da lista de resinas. O próximo ícone são os comentários. Posso selecionar novamente uma empresa, como por exemplo, Ivoclar Viva Dente. Novamente aparecerão todas as resinas separadas em cores de dentina, cores de efeito, etc. E haverão os comentários sobre essas resinas. As resinas estão todas dispostas, independente de terem comentários sobre elas ou não. As que têm comentário estão de cor diferente, cor azul, e o comentário segue abaixo, como por exemplo, nessa resina Tetric N-Ceram T, melhor opção do mercado para fazer concha lingual das facetas diretas e oclusal dos dentes posteriores. Há atalhos para os comentários. Quando vou em visualizar, seleciono uma empresa, seleciono uma resina e vejo o comentário e posso ir direto para ele ou para o caso exemplificado. Como por exemplo, o caso 11, onde esta resina foi usada antes e depois, ou partes, apenas um dente, hemiarco ou arco completo. Material e método. Neste ícone é possível você conferir como o programa foi executado, como foi fotografado, número de imagens. E por fim, o ícone autores. Quem foram os autores que trabalharam nesse programa? Para conhecer as diversas resinas, elas estão vivas aqui no comparador de resinas. Obrigado.